Olá, Shalom! Que a paz e a força do Senhor seja contigo mais uma vez, querido, querida. Para você que está começando conosco aqui, nos conhecendo hoje, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Crécio Rezende e nesse canal nós sempre estamos trazendo uma palavra de instrução, de alegria, de motivação, mas principalmente falando acerca da palavra do Senhor, dos seus fundamentos, que nos auxilia e muito sobre a fé e sobre a nossa conduta de vida cristã. Hoje eu trago um assunto bem interessante. O que aconteceu na mudança, na transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Hein, pastor? Boa pergunta, não é não? Se alguém te perguntar lá no seu trabalho, na faculdade, na sua família mesmo, ou até para você compreender sobre a sua vida cristã, o que mudou do Antigo para o Novo Testamento? Bom, então vamos lá. Houve de fato uma renovação em várias coisas do Antigo para o Novo Testamento. Não dá aqui no vídeo para falar sobre todos os aspectos detalhadamente. Mas eu quero pontuar algumas coisas que são fundamentais e importantes nesse processo de mudança do Antigo para o Novo Testamento, que é o que nós vemos aqui na própria Escritura, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero destacar para você, no processo de mudança, de renovação do Antigo Testamento para o Novo, é exatamente a diferença da aplicação da lei para a manifestação da graça. Na aplicação da lei, então existia ali um processo mais acusatório, punitivo, para que houvesse então correção. Não é isso? Você pode ver que no Antigo Testamento há muita dureza, a lei era forte, a aplicação da lei e a severidade dos juízos era muito grande. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo. O povo de Israel, por causa da sua teimosia, várias vezes sofreram juízos. Vamos lembrar de um deles, por exemplo. O Senhor usou muito o profeta Jeremias para falar ao povo de Israel que se eles não se convertessem, eles iam passar 70 anos no cativeiro babilônico e assim se cumpriu. Então você tem 70 anos do cativeiro babilônico, você tem várias aplicações de juízos em que o povo de Israel ficou debaixo do domínio de outros povos e sofrendo por causa disso. Então, a lei que era aplicada no Antigo Testamento, não só a lei que foi dada a Moisés, mas a lei de Deus sendo aplicada sobre o seu povo, era realmente uma coisa muito dura. No Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento nós temos a manifestação da graça, onde o que é valorizado é o perdão, claro, sempre mediante arrependimento. É o perdão dado diante do arrependimento com a restauração promovida pelo Espírito Santo de Deus. Bom, em segundo lugar, uma mudança radical do Antigo para o Novo Testamento, já que mudou da lei para a aplicação da graça, eram sacrifícios. No Antigo Testamento, para uma pessoa ela ser justificada, isto é, perdoada e purificada, e esse processo chamava expiação. Quando uma pessoa ela queria o perdão dos seus pecados, então ela tinha que dar uma vida por aquele pecado. Pecou, vai ter que pagar com a vida. Para não pagar com a própria vida, então eram feitos os sacrifícios. Então as pessoas levavam sacrifícios de aves, levavam sacrifícios de cordeiros, levavam sacrifícios até de bois, para você ter uma ideia, e assim era feita a expiação. No Novo Testamento, graças ao nosso bom Deus, houve um sacrifício único, especial, poderoso. Um sacrifício tão forte, tão poderoso, que esse sacrifício único valeu para Deus como um sacrifício de todos os pecadores ao longo de toda a história, não importasse qual pecado cometesse. Foi o sacrifício de Jesus. Então, lá na carta aos Hebreus, nós vemos clara esta indicação do Senhor. Quer dizer que antigamente o sacrifício de um animal, o sangue de um animal era dado para que uma pessoa fosse justificada. Agora não. Um homem que veio à terra, não cometeu pecados, filho de Deus, cujo sangue é puro, este derramamento de sangue, este sacrifício valeu por toda a humanidade, que é o sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Então essa mudança também é radical. Você vê que hoje as pessoas vão à igreja e ninguém leva um animal para apresentar como um sacrifício, para buscar perdão. Por quê? Porque nós estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Oh glória, maravilha! Isso é uma grande conquista, é a maior vitória, o maior sinal
do Novo Testamento, dessa renovação. Terceiro lugar que é importante destacar também de mudança do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, quando uma família tinha uma aliança com Deus, isto é, um compromisso com Deus, então quando o menininho nascia, por exemplo, a menina não precisava fazer isso. Mas quando um garoto nascia, o homem, então ao 8º dia, pegava aquele garoto, levava-se ao sacerdote e lá no pênis, no órgão genital masculino, no bilauzinho do menino mesmo, fazia um cortezinho lá, pá, pronto. Aquele corte era o símbolo de que aquele garoto, aquele menino, aquele que futuramente seria um pai de família, ele tinha uma aliança com Deus. Então, era circuncidado? O nome desse processo era circuncisão. Era circuncidado? Sim. Então tem uma aliança com Deus. No Novo Testamento isso muda. No Novo Testamento, graças a Deus, isso mudou. Eu e toda a torcida corintiana, flamenguista, palmeirense, aí todo mundo agradece. Torcida São Paulina e todo mundo, né? Todos os homens agradecem. O Senhor mudou. A aliança que é feita agora não é mais com a criança ao 8º dia do seu nascimento, lá com o sacerdote, fazendo um corte no órgão genital. Agora não, agora a pessoa na fase adulta, individualmente, tanto homens quanto mulheres, a pessoa que fala assim, não, eu quero uma aliança com Deus, eu quero um compromisso com Deus, eu quero servir a Deus, eu quero dedicar, entregar a minha vida a Deus de verdade. Ah, quero? Ah, então se você quer, você se batiza nas águas. Então olha a substituição bacana aí. Substituição do Antigo Testamento, circuncisão, para o batismo no Novo Testamento. Oh, aleluia, maravilha, hein? Outra mudança interessante do Antigo para o Novo Testamento, a quarta que eu estou citando aqui, é a mudança da Páscoa, que era também feito com o sacrifício de um cordeiro, para a Santa Ceia. Então, Cristo é a nossa Páscoa. Então, o povo lembrava no Antigo Testamento da Páscoa, esta era a festa da Páscoa, era lembrar de quando Deus os livrou daquele cativeiro no Egito, certo? Quando Deus mandou Moisés, veio aquelas 10 pragas e tal, o povo saiu, atravessou o mar, e ali o Senhor falou assim, agora celebra a Páscoa aí. Era para lembrar desta grande libertação. Hoje nós também lembramos da nossa libertação do pecado, da escravidão do pecado, que foi nos dada através de Jesus. Jesus, lembra que eu citei agora há pouco, aquele sacrifício único que ele fez? Então, ele instituiu a ceia. E quando a gente toma a Santa Ceia, é para lembrar de que nós mesmos somos pecadores, mas que fomos libertos pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Então, o sacrifício da Páscoa, que era feito também com a morte de um animal, foi substituído pelo sacrifício de Jesus, representado na Santa Ceia. Por isso que o cristão não deve perder a Santa Ceia, meu filho. Jesus falou que, inclusive, é um símbolo de comunhão com ele. A pessoa que não toma a Santa Ceia não se alimenta da carne e do corpo de Cristo, não tem comunhão com ele. Tem que tomar a Santa Ceia. É o substitutivo da Páscoa. Lá no Antigo Testamento, a ordem de Deus era celebrar a Páscoa todo ano. E nós celebramos a Santa Ceia, a Igreja do Senhor celebra a Santa Ceia todos os meses. Você quer ver outra mudança que nós temos do Antigo para o Novo Testamento? É o Shabá. O que é o Shabá? É o 7º dia, o dia do descanso. Há uma lei no Antigo Testamento em que o povo tinha que guardar o sábado, descansar no sábado e não fazer nada. Os judeus fazem isso até hoje. E algumas religiões sabatistas também fazem isso até hoje. No entanto, quando você estuda o Antigo e entra no Novo Testamento, você vê claramente que os apóstolos, eles celebravam a ceia e eles se reuniam no primeiro dia da semana. E não é à toa isso. Isso se deu porque o dia que Jesus ressuscitou dos mortos foi o primeiro dia da semana e esse dia ficou sendo chamado, desde ali, dos dias de Jesus, como o dia do Senhor. Por isso que a igreja se congrega, se reúne no domingo e tira o domingo para esse período com Deus e também para o descanso, o que hoje, infelizmente, não é muito praticado, né? Porque hoje, aos domingos, tudo funciona, tudo abre, muitas empresas trabalham e tem muita gente que não tem folga de domingo. Tem muita gente que eu conheci que esperava a pessoa no domingo da igreja e não via. Cadê você, fulano? Estava trabalhando, pastor, fui escalado. Pois bem, então é isso aí. Outra coisa que é uma mudança muito importante, a 6ª mudança que nós vemos do Antigo para o Novo Testamento, é exatamente a unção e a vocação que Deus dava. No Antigo Testamento,
A vocação liberada era para reino, sacerdócio e profético. Então você só vê o Espírito Santo no Antigo Testamento vindo sobre reis, sobre sacerdotes e sobre os profetas. E fazia grandes coisas maravilhosas, grandes maravilhas através dessas pessoas. Mas o Espírito não era dado a todo o povo, compreende? Então os profetas, os reis e os sacerdotes que eram cheios do Espírito Santo, eles até abençoavam o povo, mas o povo não tinha acesso a essa comunhão. No Novo Testamento, nós temos uma diferenciação. Nós temos um ministério apostólico, onde os apóstolos foram cheios do Espírito, e eles ministravam, e as pessoas todas eram cheias do Espírito, cheias de Deus, recebiam dons, as mulheres recebiam dons, pregavam, anunciavam a palavra de Deus e as suas grandezas, e era espalhado para todos, até para jovens. O Espírito Santo era dado, mesmo que não tivesse um cargo específico, até para gentios e tal. Outra diferença que nós vemos do Antigo para o Novo Testamento: o povo de Deus no Antigo Testamento era o povo judeu exclusivamente. No Novo Testamento, o povo de Deus é a igreja, que não é composta só pelos judeus, e ainda bem que não, porque veja, nós somos brasileiros, eu sou brasileiro, mas hoje o cristão argentino, o cristão chileno, o cristão uruguaio, paraguaio, o cristão mexicano, o cristão americano, o cristão alemão, o cristão de qualquer parte do mundo, de qualquer país do mundo, um chinês que se quiser se converter ao evangelho, um japonês se quiser converter ao evangelho, faz parte do povo de Deus pela aliança com o Espírito Santo. Bom, eu citei 7 pontos de mudanças do Antigo para o Novo Testamento. E agora eu faço um bônus aqui para você de uma coisa muito importante. No Antigo Testamento, a esperança do povo de Deus, portanto do povo judeu, era do surgimento do Cristo, o enviado de Deus. No Novo Testamento, para cá, a esperança do povo de Deus, da igreja, não é o surgimento do Cristo, mas sim a volta de Cristo para nos levar para a salvação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, onde eu apresento aqui 7, e mais um bônus no final, 7 mudanças do Antigo para o Novo Testamento. E espero que você aplique esse entendimento sobre a sua vida, para que você viva uma comunhão cada vez maior e especial com Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Crécio Rezende. Sempre a gente coloca aqui embaixo os nossos contatos, querendo fazer um convite, querendo abençoar o meu ministério, ou até fazer um pedido de oração. Entre em contato conosco. Que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço e até lá.